Olá, queridos! Vamos fazer um vídeo aqui que vocês têm me pedido bastante, um assunto que quase todo dia tá nas caixinhas ou quase todo dia tá nos directs. O pessoal sempre me pergunta o seguinte: Aline, eu quero muito, não gosto mais da minha profissão, quero fazer uma transição de carreira, quero ir para uma área que diferente da que eu tô, quero mudar o segmento de produtos da minha empresa, do meu negócio. Enfim, quero falar com vocês hoje sobre como você faz essa transição, né? Quais são as etapas para quem está querendo sair de onde está e ir para outro lugar? Como funciona essa construção? Para mim, ela foi uma construção de uma carreira no mercado digital, ou seja, eu saí do físico, de um histórico de muitos anos, né? 13, 14 anos trabalhando diretamente no físico, ali com outras empresas, e migrei completamente para o digital, ou seja, hoje meu trabalho ocorre essencialmente aqui, via telefone, via call, é muito pouco o cliente que eu tenho que é presencial mesmo, tá? E o que eu quero focar aqui com vocês, tá? É a primeira etapa desse processo. Eu fiz um roteiro aqui pra gente, pra nossa aula. A primeira etapa dessa construção, para você fazer essa transição, é você construir uma reserva de emergência, tá? É muito difícil você mudar de área, porque geralmente o nosso salário, o nosso valor que a gente recebe, ou o lugar onde a gente está, ele sustenta a nossa condição de vida atual. Então, assim, parar de receber em raras opções é viável, ou seja, você vai ter que fazer uma transição lenta e gradativa. Para isso, você precisa construir uma reserva de emergência. É complicado porque você vai ter que controlar seus gastos, vai ter que parar de comprar as blusinhas, vai ter que parar de comprar as coisinhas que você gosta, para poder fazer essa reserva de emergência, tá? Essa reserva de emergência, ela é feita da seguinte forma: você vai pegar o seu valor, né, do seu gasto mensal, e vai multiplicar pelo número de meses. O ideal é 6, minimamente 6 meses, tá? Se você tá começando agora e consegue salvar um pouco mais de dinheiro, se ainda tá no teu trabalho tranquilo, eu recomendo que você faça para 12 meses minimamente. As pessoas que fizeram boas transições de vida e de carreira, elas fazem uma reserva de emergência para minimamente 12 meses. Vale lembrar que se você está começando a empreender agora, em 12 meses, chances são de que você ainda vai estar investindo no seu negócio. Faz aproximadamente um ano que meu esposo trabalha comigo aqui na nossa empresa, e faz aproximadamente um ano que a gente tem bons rendimentos, mas a gente mais investe do que retira, ou seja, a gente não faz retirada da nossa empresa ainda. Por quê? Porque no começo de um negócio, no começo do seu empreender, você precisa colocar esforço, você precisa colocar trabalho, você precisa colocar retorno financeiro, tá bom? Não adianta você querer tirar dinheiro já se sustentar daquilo ali, que vai ser muito, muito difícil. Existe uma forma de fazer isso quando você faz prestação de serviço, ou seja, foi o que eu comecei a fazer, tá, gente? Eu saí do negócio onde eu tava e comecei a prestar serviços para as pessoas do que eu sabia fazer. O que eu sabia fazer, para vocês terem uma ideia? Eu achava que aquele conhecimento que eu tinha de empresas, ele não tinha muita validade fora de uma empresa. E sim, claro, se uma pessoa física vem conversar com você só tem conhecimento de empresa, não faz muito sentido. Mas eu esquecia que o conhecimento de empresa, tanto tempo ter trabalhado no físico, em uma empresa de uma corporação grande, ter tido minha própria empresa durante 3 anos inteiros, assim, onde a gente não teve nenhum apoio externo, onde a gente teve que tomar as decisões sozinhos. Isso me deu muita base de negócio, de funcionário, de operação, de gestão. Mas nessa época, quando eu migrei para o digital, eu não enxergava isso. Então, o que eu quero te dizer? Veja tudo, liste tudo que você sabe fazer. Foi assim que eu comecei a saber onde eu ia poder ganhar um dinheiro extra até antes de sair. Então, eu comecei fazendo tradução, eu comecei a fazer resumo de livro para o pessoal de faculdade, eu comecei a fazer trabalho para a galera de faculdade, eu comecei a fazer rascunho de post para outras pessoas, escrever post para outras pessoas, escrever para site. Se você gosta de escrever, para mim, no começo, eu achava que a minha carreira iria sair assim, eu ia sair da empresa e ia trabalhar como escritora mesmo, era um grande sonho. E não escritora necessariamente, tipo, de conto, sabe? Escritora de conteúdo mesmo. Tipo, escrever livro, escrever em blog, enfim. Esse era o meu cenário lá em 2016, quando eu comecei a migrar para a internet. Até antes, né? Meu primeiro infoproduto aconteceu em 2013, tá? Foi um livro, justamente um livro. Daí, em 2014, mais um livro.
Em 2017 a gente fez mais um livro e assim foi que eu comecei a conseguir sair, né, do mercado onde eu estava. Mas em 2016 eu saí da empresa, trabalhava com outsourcing de impressão, locação de impressoras, e vim pro digital. Mas isso a gente já estava com uma reserva de emergência construída e meu marido ainda trabalhando no negócio deles. Antes de fazer isso, a gente fez essa transiçãozinha de guardar um pouco de dinheiro para você não passar. E outra, mudar a consistência dos seus gastos, né? A gente tinha assistência, tinha empregada que ajudava aqui em casa, a gente tirou. A gente tinha babá que ajudava com as crianças, não fazia mais sentido, porque eu tava em casa com as crianças agora, enfim. Toda a vida foi reconstruída para conseguir fazer esse plano. Ou seja, na vida que você se encontra hoje, se você não fizer essas adaptações, chances são de que você não vai conseguir fazer a transição. Você vai ter que adaptar para conseguir fazer a transição e saber que a transição ela não é rápida, ela é relativamente média a longo prazo, tá bom? Demora um pouquinho, alguns anos para você começar. Qual que é a modalidade que você vai começar, né? Por exemplo, tem um monte de gente que quer criar um infoproduto, tem gente que quer criar um negócio próprio. E é bem importante você entender que na internet quase tudo é possível. Tem muitas pessoas que saíram de um negócio, sei lá, como arquitetura e começaram a trabalhar com artesanato. É possível? É. Se você é bom naquilo, você começa a estudar sobre aquilo, você pode tanto vender o conhecimento que você já tem, quanto documentar a sua jornada, que é, por exemplo, criar um lugar onde as pessoas vão aprender junto com você dentro do seu conhecimento, tá? Quais são as opções para você fazer essa transição de carreira? O primeiro cenário é se você já conhece a profissão que você vai migrar. Por exemplo, eu já sabia, já sou formada em Direito, já tinha muita área de administração, mas muita experiência em administração, mas eu ainda não estava executando nesse sentido, mas eu já escrevia há bastante tempo, sempre gostei de escrever, então eu falei, cara, isso é uma coisa que eu consigo fazer de olho fechado, entende? Então eu vou para esse lado primeiro. E comecei a dividir o que eu sabia fazer. A segunda opção para você sair, né, e descobrir como que você vai conseguir criar um negócio ou começar esse negócio a partir da sua ideia, é você saber qual que é a sua aptidão natural, ou seja, a gente tem talentos que são natos nossos, são coisas que você sabe fazer e que ninguém sabe fazer como você. No meu caso, uma grande vantagem competitiva de mercado é a minha capacidade de criar soluções, criar estratégias para as pessoas que chegavam até mim. Por exemplo, chegava alguém falando, eu não consigo vender. Eu pensava numa estratégia de venda, a pessoa faz. Eu tô com esse problema de funcionários. A gente pensava numa estratégia. Então, eu sempre pensava, eu falava, nossa, eu tenho muitas ideias boas. Então, é fácil alguém chegar com um problema aleatório dentro do ambiente de empresas e eu ter uma solução muito boa para isso. 1, 2, 3, quantas forem necessárias. Falei, isso é uma coisa que eu preciso usar, eu preciso começar. E foi aí que surgiu a mentoria, né? Eu falei, puxa, se eu consigo ter tantas ideias a respeito disso, eu consigo ajudar as pessoas a implementar essas ideias, consigo pensar sobre mais soluções com elas. Essa é uma aptidão natural, ou seja, eu não precisei fazer um curso técnico, alguma coisa para aprender a ser dessa forma. É uma coisa que eu já tenho facilidade, talvez até pelo meu meio, né? Eu nasci no meio do empreendedorismo. Meus pais eram empreendedores, tanto meu pai quanto a minha mãe, minha família tem vários empreendedores, o ambiente sempre foi propício para empreender, então eu nasci com essa coisa de tudo é um negócio, tudo pode ser vendido, né? E a terceira opção que você pode pensar é o seu gosto pessoal. Tem muitas pessoas que gostam muito, naturalmente estudam sobre arte. Desde criança, vou dar um exemplo da minha filha, desde pequenininha ela adora desenhar, adora pintar, adora aquarela. Ela já tem um conhecimento muito superior do que uma criança da idade dela tem, porque ela já faz aula há muito tempo, ela gosta há muito tempo e isso torna ela, com o gosto pessoal dela, apta até para dar aula, se ela quiser. Se ela quisesse fazer uma aulinha com as amigas dela, ela poderia fazer. Outra coisa, você ter um objetivo. Quando você tem um objetivo, né? Se você não encontrou nenhuma dessas 3 características em você, esse objetivo, tanto financeiro quanto de carreira, ele vai te guiar nesse processo onde você quer ir. Nossa, eu quero muito sair de supervisão e ir para gestão da empresa. Então, eu quero muito sair de microempresa esse ano e ir para o simples, crescer o faturamento da minha empresa. Então, eu quero muito... esses objetivos que a gente cria, eles fazem com que você se direcione muito melhor e busque o conhecimento que você precisa, tá? Tá bom, Aline, eu entendi. Então, quais são as 4 opções que a gente tem
dessas modalidades de você criar um projeto paralelo, pensando que você tem já o que você tá fazendo, provavelmente você já tem um negócio principal, ou já tem um trabalho principal, ou se você não tem, tá tudo bem. 4 opções. 1, você já conhece a profissão de alguma forma. 2, você tem uma aptidão natural para aquilo. 3, você tem um gosto pessoal sobre aquele assunto. Ou 4, você tem um objetivo muito claro sobre isso. Qual que é o principal ponto que você tem que pensar, tá? Aquilo que você faz, gosta, quer e acompanha, ela tira uma dor de alguém? Aquela pessoa fala, puta, eu não sei, por exemplo, eu não tenho ideia para vender mais, acabou minhas ideias. Se elas vêm para mim e perguntam isso, e falam isso, eu falo, nossa, vamos pensar numa ideia para vender mais, entende? Isso tem valor para ela, resolve um problema que estava agoniando ela. Então, a mesma coisa, tem pessoas que querem aprender artesanato? Tem pessoas que querem aprender a desenhar? Tem pessoas que precisam de ajuda na contabilidade? Tem. Então, tudo que você sabe é válido, tá? Desde que resolva em algum momento o problema de alguém. Mas e aí, Aline? Como que eu faço para aprender, né? Depois de você decidir o que você quer fazer, como que você aprende essas coisas necessárias para essa profissão paralela? Vamos repetir uma coisa junto aqui. Quanto menos você souber dessa área que você vai, menos vale a pena você gastar dinheiro. Por quê? Se você sabe muito, muito pouco, você vai fazer uma transição, sei lá, de contabilidade para design de moda. Você não sabe nada. Tudo que tem no gratuito para você vai agregar demais. Tudo que tem no YouTube, tudo que tem nesses lugares baratinhos, tudo te agrega muito, tá? Começa por aí. Se você é como eu não gostei de começar dessa forma. Eu achava muito difícil de achar o que eu precisava saber. Então, eu comecei já indo para cursos direcionados, assim. Eu já ia para os lugares onde eu sabia que eu ia ter a informação que eu precisava. Por quê? Porque ela vem organizada. Mas é legal você saber que existe a opção de você começar por gratuito. Segundo passo, você pode aprender por livro. Acontece que geralmente a gente tem uma dificuldade de fazer a transição do conhecimento do livro para a execução, tá? Então eu quero que vocês pensem nisso. Você consegue pegar um livro, assimilar o conhecimento dele e aplicar? Se você tem muita dificuldade de fazer isso, vale a pena, mais uma vez, você investir num curso pago a respeito do assunto que você está fazendo, tá? Outra coisa, formalização. Todo mundo que sai de um lugar, sai de um trabalho, quer montar uma empresa, ou tem um negócio, a primeira coisa que as pessoas se preocupam é com essa formalização. Não, eu vou criar um logo, eu vou criar um design, eu vou fazer uma marca. E eu sempre recomendo o seguinte, testa antes. Às vezes, no processo de formalização, até você montar a sua empresa, vai demorar, sei lá, tipo, com tudo isso que vocês acham que é necessário, logo, sei lá, Instagram, vai demorar, sei lá, uns 4, 5 meses. Nesses 4, 5 meses, se você já estivesse tentando exercer a profissão, você pode até ter chego a conclusões que te evitam fazer gastos. Por exemplo, você chega à conclusão que você não gosta da rotina daquilo, você chega à conclusão que aquilo não é tão legal quanto você queria, você chega à conclusão que a demanda que você achou que ia ter ainda não é tão adaptada, você vai ter que ensinar. É bem importante você ter um MEI, você fazer um MEIzinho, né? Tipo uma pequena... um micro empresário individual, uma MEIzinha para vocês, que é bem fácil, você pode fazer no próprio site do governo, mas não precisa se preocupar em transformar a sua ideia, o seu negócio, já tipo num puta negócio. Se você já tem o negócio, essa coisa da formalização é você querer implementar 200 sistemas, 200 métodos. Calma, esse custo, né? Ou então implementar branding, implementar... Cara, tudo isso tem custo e não necessariamente impacta no seu faturamento. A primeira coisa que você tem que pensar quando você está fazendo uma transição, qualquer uma, é no lucro. Você precisa de mais cliente e de mais lucro. Só isso no começo. A hora que o dinheiro começar a entrar, cada dinheirinho que entra, você vai reinvestindo, tá bom? A outra parte é a seguinte, como que você consegue os seus primeiros clientes? Existem muitas formas de você conseguir seus primeiros clientes, mas os primeiros mesmo, aqueles que vão apostar em você, geralmente são pessoas do seu círculo de conhecimento. É uma pessoa que estudou com você, é uma pessoa que conhece você, é um amigo de um amigo. Vocês subestimam muito a capacidade que a sua rede de pessoas próximas tem de se transformar em cliente para você. Meus primeiros clientes foram todos próximos, me conheciam, se não pessoalmente, por indicação próxima. E vocês têm vergonha, às vezes, de fazer essa transição, né? Falar, não, eu saí da contabilidade para fazer artesanato. E ficar com vergonha de dividir isso com a própria rede pessoal. Então, assim, faça isso. Por quê? Porque é dali que saem os primeiros lugares.
É bem comum, tá, na mentoria, minhas mentoradas me contarem, então eu comecei, daí a minha amiga me indicou, que daí indicou pra uma outra, que daí indicou pra uma outra, e é assim que a gente cresce. Bons negócios começam com indicações próximas. Então, os primeiros clientes vão surgir da sua rede mais próxima. Aquela galera que tá no teu Facebook. E você não pode ter vergonha, você tem que acreditar no seu projeto. E no começo é difícil acreditar no seu projeto. E começar a falar para as pessoas próximas. Às vezes é sua tia, e gente, já aconteceu, sua tia indica para uma amiga dela que acha o máximo, a sua mãe manda para as amigas dela que acha legal, sabe assim, o seu primo fala, pô, minha prima tá com um negócio muito legal. E assim você vai crescendo a sua rede de influência. É a forma mais simples, mais eficaz. Você traz os melhores clientes que são da sua rede próxima, os primeiros. Saindo dessa área, sua rede é muito pequena, não deu certo, não tem jeito, você não consegue, ou então até acontece bastante isso. Você está num trabalho hoje onde você não pode fazer divulgação de um serviço paralelo. Você trabalha numa corporação grande, eles não vão gostar de te ver postando no Instagram. O que você vai fazer? Você vai construir um Instagram para começar a dividir a sua jornada ou dividir o seu conteúdo, tudo que você tem, que você sabe, para agregar a vida de outras pessoas. Eu recomendo que seja o Instagram sua primeira fonte. Por quê? Porque tem muita gente, é o lugar mais fácil de você criar relacionamento, tá? Mas tem o Telegram. Telegram é uma rede para depois. Concentra seus esforços no Instagram. Mas eu tenho mais gente no Facebook. Pode concentrar seus esforços no Facebook, só que são formatos diferentes, tá? Hoje a gente não vai falar sobre isso. Lembra que você precisa sempre estar trabalhando assuntos que as pessoas se interessam, que são coisas que elas querem saber dentro do que você sabe ensinar, tá bom? Outras habilidades bem importantes que você vai ter que desenvolver em você por exemplo, você vai ter que aprender a estudar sozinho. Se você não sabe, se você não aprendeu a estudar sozinho, se você tem muita dificuldade de estudar sozinho, eu recomendo que você continue me acompanhando. Porque eu frequentemente divido as dicas de como eu fiz isso, de como eu fiz essa transição e me tornei uma excelente autodidata. Ou seja, eu estudo muito sozinha, aprendo muito sozinha. Isso é uma qualidade que você vai precisar para fazer qualquer tipo de transição e evolução profissional, tá bom? Outra coisa que você vai ter que desenvolver, que é uma habilidade que a gente chama de habilidade social, que envolve você e não necessariamente o seu trabalho, é uma habilidade de comunicação. Quanto melhor você conseguir se comunicar, quanto mais eficiente for a sua comunicação, mais as pessoas vão se conectar com você, mais elas vão ter vontade de te perguntar, mais próximo você fica das outras pessoas e mais clientes vão surgir, tá? A gente está na era da atenção. Ou seja, não tem nada mais valioso do que a atenção. Não adianta você ter o melhor produto se ninguém quer dar atenção a ele, tá? E a melhor forma de aprender a se comunicar é conquistar a atenção das pessoas, desenvolver a sua habilidade de comunicação. E por fim, você vai ter que aprender a vender. Não tem jeito. Sem aprender a vender, você não consegue oferecer o seu produto. E é uma transição de mentalidade. Muitas pessoas vieram para mim, por exemplo, de uma corporação ou vieram de um emprego CLT, registrados e estão empreendendo. E você precisa mudar a sua cabeça, né? Também tem a questão de saber vender. Aprender a vender, aprender a técnica de venda, a técnica de persuasão, a técnica de comunicação. Tanto para você vender a sua própria imagem, quanto para você vender o seu produto, combinado? Essa é uma aula introdutória que vai ajudar você a começar a clarear suas ideias, se você tem vontade de sair do nicho que você tá ou até de começar a empreender. Eu te convido aqui a curtir esse vídeo se você gostou, te convido a conhecer as minhas outras redes sociais, coloca @AlineVendite, tem TTI no final, para você me encontrar e para você já ir buscando esse conhecimento gratuito. Eu tenho focado em construir isso de uma forma clara, no gratuito também, para que você consiga tirar o máximo de proveito e consiga sim fazer a sua transição que você tanto quer. Ninguém precisa e nem deve fazer ter a expectativa de passar uma vida num trabalho que não te satisfaz, que te entristece e que não te dá o retorno financeiro que você merece, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês, não esquece de deixar seu like aqui e comentar.